E aí, pessoal, sabe aquela história? Todo projeto de software está sempre mudando, né? E o nosso banco de dados, claro, precisa acompanhar essa evolução. Hoje a gente vai dominar a ferramenta que é essencial para fazer essa adaptação, o comando alter table. Vamos começar essa exploração. Olha, e essa analogia nossa, ela é perfeita. Pensa bem, você não constrói um prédio e espera que ele fique igual para sempre, certo? Às vezes precisa adicionar uma sala nova, derrubar uma parede ou até reforçar a estrutura. No nosso mundo, no mundo dos dados, essa reforma é exatamente o que o Alter Table faz. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que essas mudanças são inevitáveis. Depois, vamos conhecer a fundo a nossa ferramenta, o Alter Table. Em seguida, o mais legal, vamos ver a obra em ação com exemplos práticos. Aí, um papo sério sobre os cuidados que a gente tem que ter. E, por fim, a gente consolida tudo o que aprendeu. É isso aí. A real é que não adianta. Por mais que a gente planeje, é praticamente impossível prever tudo o que um sistema vai precisar no futuro. O nosso design inicial é um ponto de partida excelente, mas a evolução é uma certeza. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O que a gente faz quando o cliente chega e pede um campo novo no cadastro? Ou quando a gente percebe que um campo precisa de mais caracteres? É para resolver exatamente esses problemas que existe uma solução, e uma solução muito elegante e poderosa. Pois é, para essa missão, a ferramenta profissional é o Alter Table. Com ele, a gente não precisa jogar tudo fora e começar de novo. A gente consegue ajustar a estrutura que já existe de forma cirúrgica. Então, o ponto central é esse. Alter Table é o comando SQL que dá para a gente o poder de modificar a planta da nossa tabela depois que ela já foi construída. E o mais importante, muitas vezes já com dados lá dentro. E o que ele faz? Cara, ele faz de tudo um pouco. Ele permite que a gente adicione colunas novas, ajuste as que já existem, corrija nomes, remova o que não é mais útil e até mesmo gerencie as regras que conectam as nossas tabelas. Beleza, chega de papo, né? Vamos botar a mão na massa. Agora é hora de ver o código funcionando de verdade e entender como cada uma dessas modificações é feita na prática. Imagina o seguinte cenário, bem comum. A gente tem uma tabela de clientes, mas, eita, percebemos que precisamos guardar o telefone de cada um. A tabela não foi criada com esse campo. E agora? Qual a solução? A solução é mais simples do que parece. Olha só o código. Com o Alter Table, a gente diz qual tabela quer modificar, no caso, clientes. Aí usamos a palavra add para dizer que vamos adicionar algo. E por fim, a gente define a nova coluna, telefone, com o tipo varchar20, um tamanho bom para números com DDI e formatação. Pronto, a nossa reforma começou. Ok, vamos para outro caso clássico. A coluna nome que a gente criou só permite 50 caracteres, mas começaram a aparecer clientes com nomes bem mais longos. E, além disso, a gente precisa garantir que esse campo nunca, jamais fique vazio. É aqui que entra o comando modify. Ele permite alterar as propriedades de uma coluna que já existe. Nesse caso, a gente aumentou o tamanho do campo nome para 150 caracteres e adicionou a restrição not null, que torna o preenchimento obrigatório. Só um detalhe importante: se você tentar aplicar not null numa tabela que já tem dados, precisa garantir que todos os registros já tenham um valor nesse campo, senão a operação vai falhar, tá? Sabe quando a gente está programando e, com o tempo, pensa, esse nome de coluna poderia ser melhor, mais claro? Por exemplo, o termo cidade pode não ser tão preciso quanto município, dependendo do contexto do sistema. Para resolver isso, a gente usa o comando change. E ele é bem legal porque ele é tipo um 2 em 1. Ele permite renomear a coluna de cidade para município e, ao mesmo tempo, já definir ou até alterar o tipo de dado dela, aqui para varchar 80. Bem prático. Mas evoluir não é só adicionar, né? Às vezes, a gente precisa remover o que não serve mais. Digamos que, para uma nova regra de privacidade, a empresa decidiu não armazenar mais o telefone dos clientes. E para isso, o comando é o drop column. É direto ao ponto. Alter table clientes, drop column, telefone. Mas olha, muito cuidado aqui. Essa ação é permanente. Uma vez que a coluna é removida, todos os dados que estavam nela somem. Para sempre. E agora, para fechar os exemplos, um dos usos mais importantes do Alter Table, garantir a integridade dos nossos dados.
É fundamental ter certeza de que todo pedido na nossa tabela de pedidos está ligado a um cliente que realmente existe na tabela de clientes. Olha só como a gente cria essa conexão. A gente adiciona uma constraint, que é basicamente uma regra, e damos um nome para ela, tipo o FK cliente. Em seguida, a gente define que a coluna ID cliente da tabela pedidos é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira que faz referência à coluna ID da tabela clientes. Isso cria um elo de integridade que é fundamental. Ok, a gente viu o poder dessa ferramenta. Mas com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Alterar uma tabela em produção, especialmente uma com milhões de linhas, é como fazer uma cirurgia de coração aberto. É preciso muito planejamento, porque uma operação de alter pode travar a tabela por um tempo e isso pode deixar o seu sistema indisponível. Então, anota aí o checklist de segurança do profissional. Primeiro, e isso não tem negociação, backup, sempre. Segundo, planeje o impacto. Será que essa mudança vai quebrar a aplicação ou algum relatório que depende da estrutura antiga? E terceiro, verifique as conexões. Alterar uma coluna que é usada em várias views ou procedures pode causar um efeito dominó de erros. Beleza, vamos dar uma amarrada em tudo que a gente viu até agora e fechar com uma dica de ouro. Então, para resumir a ópera, o Alter Table é o nosso canivete suíço para evoluir o esquema do banco de dados. Ele é essencial para manter o sistema atualizado, mas exige muito respeito e planejamento para a gente não colocar em risco o nosso bem mais precioso, os dados. E aqui, pessoal, vem a dica de ouro, a lição mais valiosa de hoje. O Alter Table é uma ferramenta fantástica para a gente fazer ajustes, mas ele não deve ser uma muleta para um design inicial fraco. Quanto melhor a gente planejar a arquitetura dos dados no começo, menos reformas dolorosas a gente vai precisar fazer lá na frente. E falando em construção, assim como um banco de dados, o nosso canal aqui também está sempre evoluindo e evolui com a participação de todo mundo. Então, se esse material te ajudou de alguma forma, deixa aquele like para fortalecer, compartilha com a galera que também pode se interessar. E o mais importante, qual o próximo comando ou conceito que a gente devia desvendar aqui? Deixa sua sugestão nos comentários. Seguir o canal garante que as novidades cheguem e me motiva demais a criar mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!